Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter que falar sobre anistia. Por quê? Sabadão, duro, semana maluca de votação, de condenação, sem praticamente nenhum tipo de trabalho dos gloriosos deputados. Mas por que a gente tem que falar de anistia? Porque agora sim pode ter anistia. Pessoas, núcleo, dizem que o núcleo forte, o núcleo golpista, o núcleo intelectual, enfim. A galera que manda foi condenada. Bolsonaro, Cid se livrou de tudo. Então a gente vai falar sobre anistia agora. O que tem de concreto sobre anistia? Porque existem muita falação, mas quais são os PLs que realmente já foram apresentados? Então não deixe de se inscrever e marcar o sininho, deixar o curtir e vamos ao que interessa. Roda a vinheta. Então vamos lá, anistia. Bom, primeiro, a gente tem que fazer uma separação clara sobre o que foi a anistia da época da ditadura. Porque afinal de contas, teve sim anistia. Por que teve essa anistia? Bom, os militares que estavam no poder cometeram crimes. A galera que era contra, de esquerda, principalmente, cometeram crimes. E essa galera toda estava impedindo a nova democracia. Tanto os militares, que não queriam ser condenados, tanto a galera da esquerda, que no final também já tinha sequestrado, roubado banco, tudo para que tenhamos democracia. Métodos contestáveis, tanto de um lado quanto do outro. Então o que aconteceu? Fizemos a anistia, o país como um todo falou, tudo bem, vocês militares que estavam no poder, cometeram crimes, vamos anistiar. Vocês da esquerda que cometeram crimes, vamos anistiar. Então vamos anistiar todo mundo para começar um novo país daqui para frente. E aí a sociedade, como um todo, entendeu que aquilo era um passo bom para melhorarmos, para que a sociedade fosse melhor. Pois bem, e essa anistia veio. Hoje se fala em anistia por conta de crimes que a extrema-direita cometeu. Crimes de tentativa de golpe, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, de depredação, de destruição de patrimônio público, de destruição de patrimônio tombado. Formação de quadrilha, associação à formação de quadrilha e tudo mais. Pois bem, e aí o que temos realmente de anistia? Lembrando que não tem um outro lado para ser anistiado. Vai anistiar Alexandre de Moraes? Que crime ele cometeu? O Trump vai tirar Magnitsky? Não. Vai restabelecer o comércio com o Brasil sem tarifas? Não, não temos garantia de nada disso, porque afinal de contas não é da nossa alçada votar isso. É dos americanos, e os americanos não deram garantia nenhuma. Então, não tem o que anistiar do outro lado. É simplesmente anistia para a extrema-direita e os bolsonaristas. Então, o que temos realmente hoje de projeto de lei protocolado? Temos a PL 2858 de 2022, do Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, que concede a anistia a participantes de manifestações. Ponto. De outubro de 2022 até a data que essa anistia for aprovada. Então, caso essa anistia seja aprovada e ela entre realmente em pauta, se você quiser fazer qualquer tipo de manifestação e quebrar as coisas, você vai se enquadrar nessa anistia também. Uma anistia, essa sim, é ampla, geral e restrita. O que essa anistia do Vitor Hugo, do Major Vitor Hugo, propõe? Que tudo que foi feito, tudo que foi falado em qualquer manifestação de rua seja jogada de lado. Deixe de existir qualquer tipo de condenação por atos ditos, por atos feitos, por tudo. Essa seria a ampla, geral e restrita. Vamos lá, temos a PL... E lembrando que esse PL é de 2022, tá? Esse projeto de lei foi protocolado em 2022.
Então, vamos lá ao PL 5643 de 2023, do cabo Gilberto do PL. Do PL. Concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes do artigo abolição de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e em razão dos atos do dia 8 de janeiro. Isso só teria efeito nos manifestantes do dia 8 de janeiro. Então, a galera que vem tentando golpe de Estado antes, minuta do golpe, punhal verde e amarelo, isso não seria anistiado. Essa é uma das que provavelmente vão se... ou se não for ela, vai ser alguma coisa perto disso para o projeto de anistia, o texto final, porque até agora não se sabe qual texto vai ser usado. Vamos continuar. Temos a PL 5793 de 2023, do delegado Ramagem, do PL, também do Rio de Janeiro, entre outros. Esse é um projeto de lei já protocolado que tem outras pessoas, que altera os artigos 359L e 359M e o 359T do Código Penal e o artigo 79 do Código de Processo Penal. Houve pedido de urgência, essa é o que está mais avançada. E isso já foi pedido em 2023, estamos em 2025. É visto como uma via para reconfigurar tipos penais ligados ao evento do dia 8 de janeiro. Esse PL, que já foi protocolado, o que significa? Hoje, pela lei brasileira, suponhamos que eu fui condenado a um crime de perturbação da paz aqui na minha casa. Eu moro num condomínio e eu fui condenado a esse crime. E suponhamos que nesse crime é 10 anos de reclusão. Mas aí os legisladores olham e falam, 10 anos de reclusão, tá muito grande essa pena. Então eles reduzem de vez 10 para 5 anos de reclusão. Então a minha condenação, ela vai sofrer mudanças. Por que vai sofrer mudanças? Porque o crime, a pena retroage para beneficiar o criminoso. Mas isso na maioria dos países é assim. Diferente se eu fui condenado pelo mesmo crime de perturbação da paz por 10 anos e de repente os legisladores falam, não, 10 anos é pouco, vamos subir para 30. Como eu já fui condenado, meu processo já foi julgado, eu já estou cumprindo a minha pena não vai aumentar porque os legisladores aumentaram a pena do crime. Essa é provavelmente o caminho da lei, tá? Dessa PL 5643 de 2023 do cabo Gilberto. Porque a ideia de beneficiar todo mundo, principalmente o núcleo político, o núcleo intelectual, não agrada a maioria das pessoas. Lembrando que hoje nós temos 141 pessoas só presas. Das 1.600 ações penais abertas, 141 só estão presos. Mais ou menos 500, entre 550 e 600 confessaram os crimes e cumpriram penas alternativas, nem foram para cadeia, e mais ou menos 500 estão cumprindo pena em casa ou em liberdade provisória ou penas alternativas. Então só 141 pessoas estão presas. Mas a gente vai continuar, que a gente vai falar disso mais para frente. Então, sobre o que temos de concreto, esses 3 são os textos que abrangem praticamente tudo, os tipos de anistias que nós temos. A anistia geral, enfim, tudo que foi feito, tudo que foi dito, todo o quebra-quebra, tudo é anistiado e a galera vai para casa e pronto, como se isso não existiu. Tem o texto que prevê anistia para certos crimes e, na verdade, não é uma anistia, é uma diminuição da pena. E essa da diminuição da pena é o que me diz que tem uma falta de característica lógica. Vamos lá. O bolsonarismo foi juntado em torno de Bolsonaro por causa do discurso duro contra o crime. Quem não lembra? Quem nunca ouviu o Bolsonaro dizendo direitos humanos para humanos direitos?
certo? Não me parece que o princípio do bolsonarismo, que era justamente endurecer as penas, que era não ter misericórdia com bandidos, hoje vira de ponta cabeça e se cogita a aliviar a pena de pessoas que cometeram crimes. Porque o 8 de janeiro, ele existiu. O 8 de janeiro foi cometido para que na cabeça daqueles lunáticos que sofreram lavagem cerebral ou que acreditavam em fake news, que assim que você invadisse o Congresso, o STF, e gritasse para os militares irem lá, os militares iriam, porque eles tinham invadido e gritado o nome dos militares. Isso é crime. Invadir, quebrar é crime. Só que hoje não se fala nisso. Na bolha bolsonarista não se vê como crime. E a ideia do bolsonarismo não era como conseguiram aumentar a pena. Essas leis foram aumentadas as penas. Essas leis foram editadas a 359L e a 359M, golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático, elas foram modificadas por Bolsonaro. Elas tiveram sua pena aumentada. E agora a gente vai, por conta do bolsonarismo, diminuir essas penas. E eu quero que você entenda. Se você diminuir essas penas hoje, elas, para beneficiar o Bolsonaro e o bolsonarismo, elas vão continuar baixas. Se houver no futuro outras pessoas que cometam esses crimes, elas vão ter penas mais baixas. E não me faz a lógica do sentido bolsonarista, pelo tudo que defendeu ao longo dos anos, abaixar as penas. Porque o discurso sempre foi aumentá-las a qualquer custo, punir, independente de quem fosse. E agora, a virtude da defesa do cidadão não vale para quando eu mesmo cometo os crimes? Não me parece ser uma lógica de futuro. O Bolsonaro, não sei se quem está aí assistindo lembra, na época que Sérgio Moro estava condenando Lava Jato, a torto que é direito, estava punindo os ladrões do Brasil, ali sim, também. Bolsonaro, não lembro de ter falado, olha, vamos diminuir as penas dos criminosos. Não lembro do bolsonarista ter falado, é muito pena, eles roubaram, eles cometeram crimes e por isso as penas têm que ser menores. Qual é a lógica do discurso bolsonarista que sempre diz, olha, esses fanáticos da extrema esquerda, esses fanáticos da esquerda defendem Lula a qualquer ponto, a qualquer coisa. Tá, mas o que é que vocês são? Fanáticos da extrema direita? Qual é a diferença do fanatismo? Só porque é um de direita ou de esquerda? Independente do que seu líder faça, você vai continuar a defendê-los? Então, o que eu quero passar aqui é o seguinte. Não existe só o Bolsonaro da direita. Por que o apego tanto ao Bolsonaro? Porque o patriotismo já não é. A ideia do patriotismo firme que foi falado e capturado pela direita já não é. Agora é mais Trump, é mais Estados Unidos. Então a pátria em si que os juntavam não é. A defesa de bandidos presos a qualquer custo, bom, isso também já não é. Porque os bandidos pobres e pretos podem ficar presos. Agora, os bandidos que são nossos amigos e que cometeram crimes porque a gente acha certo, eles têm que ser anistiados ou ter a pena reduzida. Então, já não é. E lembrando, existem só 141 pessoas presas do ataque do 8 de janeiro.
Vai se mudar a lei para beneficiar 141 pessoas? É isso? Milhares presos preventivamente sem julgamento, não se fala nada. Mas por 141 pessoas presas com fotos, vídeos que elas mesmas produziram em suas redes sociais, com declarações que elas mesmas fizeram em suas redes sociais. Vamos mudar a lei por causa de 141 presos que tentaram acabar com o Estado Democrático e tentaram dar um golpe através de informações falsas? Então já não é mais o bolsonarismo pela justiça a qualquer custo de bandidos. O que é que junta ainda tantas pessoas em volta do Bolsonaro? Porque se só existissem dois políticos no Brasil, Lula e Bolsonaro, eu ia entender. Eu ia falar, pô, não tem o que fazer. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Tá? Então tem que escolher um lado. Mas não. Existem milhões de outras pessoas no país. É pelo carisma de Bolsonaro? É pelo carisma de Eduardo? Por que ainda esse fanatismo da extrema-direita bolsonarista? Porque era tudo que eles não queriam, era tudo que eles criticavam sobre o Lula. Será que a famosa frase "cuidado pra cuspir pra cima porque pode cair na testa"? Será que é isso? Porque os militares eles não vão entrar, como já foi demonstrado pelo Exército e pela Aeronáutica, em tramas golpistas. Já foi demonstrado que a democracia vai prevalecer, mesmo sob ataque dos americanos. Então, será que não está na hora da direita começar a olhar o Brasil e falar, tá bom, o que eu defendia o Bolsonaro não defende mais. O que eu quero pro país, eu já não tô defendendo mais apoiando o Bolsonaro. Vamos procurar outra pessoa. E é isso. Hoje a gente fala sobre anistia de bandidos. E no futuro, quando conseguirmos diminuir as penas para esses bandidos e houver outra tentativa de golpe, independente qual lado que seja, as penas serão menores. E é isso que a gente quer, porque o mal e o bem na política não é o que se faz. O mal e o bem se fazem em filmes de ação, se fazem na Bíblia, na política, se faz conversando com ideias diferentes. Você perde a eleição, mas não quebra a democracia. Você discute com o seu oponente, mas você não esfaqueia ele. Você conversa para que o povo entenda qual é o seu ponto de vista para a construção de um novo país, para uma continuação do país. Você não faz uma guerra santa com o seu adversário. Então, só para finalizar, a anistia não é pela anistia, não é para a anistia. A anistia é mais gasolina numa bolha que hoje se encontra defendendo os Estados Unidos, se encontra defendendo criminosos, e o seu princípio lá atrás, em 2013, quando explodiu e quando começou a se juntar em volta de um presidente, um candidato a presidente que era Jair Bolsonaro, hoje já nem é mais o mesmo princípio. Hoje já nem é mais as mesmas bandeiras. Hoje já nem é mais a mesma cor. No passado se ia de verde e amarelo. Agora se vai de azul, branco e vermelho. Se estende uma bandeira americana maior do que uma bandeira brasileira em solo brasileiro. Uma galera que defendia democracia, não queremos que vire Venezuela. Na ideia de não queremos que vire Venezuela, uma dessas ideias era não queremos uma ditadura. Defende agora pessoas que tentaram dar o golpe. A batalha do bem e do mal é reservada à Bíblia. Na política, a batalha é de ideias. E quando a sua ideia perde, você vai para casa
e daqui 4 ou daqui 2 anos você tenta de novo. Você não tenta acabar com a democracia. Muito obrigado, não deixe de se inscrever se ficou até aqui e valeu!